Que a graça e a, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, né? Na manhã deste dia. Amém? Eu estou aqui com minha Bíblia aberta. Quero ler, porque ontem Deus me deu uma palavra maravilhosa. Estávamos ontem, né, na igreja, na oração. O pastor estava na oração. Eu estava na oração. Que bênção. Amém? Hoje o texto é um pouco comprido, porque Deus me deu uma palavra ontem, depois da oração, vindo em minha casa, e eu quero advertir a você a respeito desse tipo de gente, falsos profetas. Cuidado, gente. Muito cuidado. Eu tenho muito cuidado em proferir palavras. Perdão. Às pessoas, porque a palavra de Deus ela é muito vingativa aos falsos profetas. Jeremias 23 vai falar disso, né? Então, eu quero que você preste muita atenção. Cuidado com o que você deseja. Cuidado da forma com que você profere as coisas. Cuidado com o que você faz, né, com a palavra de Deus. Cuidado com as suas profecias. Tem muitas pessoas que são falsos profetas, profetas de conveniência. Eu quero fazer uma leitura aqui expositiva. Amém? Porque nós temos que sair para trabalhar. O perigo de você usar isso aqui em benefício próprio e mentir. Eu tive numa igreja que agia dessa forma. Eu tive numa igreja que pagava as pessoas e agia dessa forma. Olha o que vai acontecer com essas pessoas. Até mesmo esses da internet aí, né? Que afagam seu coração com palavras doces, coisas que Deus não falou. Presta atenção. Jeremias 23 diz assim, ó, profecia contra os maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes dela e não cuidastes, mas eu cuidarei em vós de castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiveres afugentados, e farei voltar, né, aos seus apriscos, e serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacente, e elas jamais temerão e nem se espantarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Isso é a primeira parte. É os pastores que não têm responsabilidades com as ovelhas, que despelam, que arrancam a lã, que destroem, que maltratam e que afugentam, que expulsam, que humilham, né, por não ter dinheiro, por não ter uma finança que venha sustentar o pastor. Ao contrário, é o pastor que tem que sustentar a ovelha, mas hoje é a ovelha que tem que sustentar o pastor. Profecia sobre o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo, e o rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará segura, e será este o seu nome, com que se chamará
Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe as descendências da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os arrojara, e habitarão na sua terra. Quer dizer, o que Deus está dizendo? Que Davi voltará. Que essa forma, né, de hoje dizer como jargão que tão certo vive o Senhor, que tirou o povo da terra do Egito, esse dito vai sumir, vai acabar. Porque Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, e governará com a sua mão e com a sua justiça, e o seu nome será o Senhor da justiça. Contra os falsos profetas, acerca dos falsos profetas, o meu coração está quebrantado dentro em mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santa palavra, porque a terra está cheia de adultério, e chora por causa da maldição divina, e os pastores dos desertos se caem, e os pastores do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e as suas forças não é reta. Eu estava falando nesses tempos atrás a respeito disso dentro da igreja. Né? As suas carreiras não é boa, as suas carreiras é má. Pois então, contaminando tanto o profeta como o sacerdote, até a minha casa achei as suas maldades, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios nas escuridões. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidades, ou ano mesmo em que eu o castigar, diz o Senhor. Quer dizer, tem pessoas que andam, gente, em ambientes escorregadios. Você está entendendo? Porque são afagados do seu pecado e perdoados os seus pecados, ou feito vista grossa da parte do líder, com os pecados que eles cometem, em virtude do dinheiro que eles pagam dentro da igreja. É empresário que tem filho fora do casamento, é gente que vive amasiada, é empresário que tem menininha nova, que sai para dar tico-tico no fubá, e se o pastor se levantar contra isso, ele tranca as mãos, não quer mais, né, satisfazer o povo, né, ou a igreja com as suas oferendas. Deus não precisa disso, por isso que o dinheiro não deve ditar as ordens dentro da casa de Deus. Nos profetas de Samarias, bem vi eu loucuras, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horrendas, cometem adultérios, andam com falsidades, fortalecem-se as mãos para os malfeitores, que não se convertem, cada um das suas maldades. Todos eles se tornaram para mim como Sodomas, e os seus moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto, e lhe darei a beber águas venenosas, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo hoje, irmão. Está entendendo? Os homens e as mulheres de Deus sofrem nessas igrejas.
nessas igrejas. Eu tive numa igreja aqui na Favorita, durante 2 anos e 7 meses, que eu não falei nada. Me botaram no banco, porque tudo que eu falava, tudo que eu fazia, você está entendendo? Tudo que eu falava, tudo que eu fazia, maltratava o coração dessas pessoas. E, infelizmente, gente, tem pessoas assim, está entendendo? Pessoas que inventam profecia. Olha bem o que vai dizer aqui. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vós enches de vãs esperanças, falando visões do seu coração, e não o que vem da boca do Senhor. E dizes continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse paz, tereis paz. E qualquer que andar segundo a dureza do seu coração, dizem, não haverá mal sobre vós. Infelizmente, irmão, é o que acontece no dia de hoje. As pessoas veem o mal no coração, tem perseguição dentro da casa de Deus, está entendendo? E outros se levantam em detrimento da sua economia, né, do cargo que ocupa dentro da cidade. Está entendendo? A pessoa anda numa situação lastimável e a outra diz, haverá paz, nada te lhe pegará. Isso é uma mentira, você tem que ter cuidado. São passos largos para o inferno e conselhos de destruição. Aí vai dizer aqui, ó, porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra, ele e ela atendeu. É uma pergunta. Quer dizer, quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra? Né? Poxa, eu estou tão feliz, minha igreja, a igreja onde eu estou congregando ali, é uma igreja de oração. Ontem estava lotado, na segunda-feira de oração. O pastor estava junto, homem de oração, homem de pegada, aqui no Nevada, Assembleia de Deus do Nevada, do bairro Nevada. Que benção, né? Aqui no Califórnia, Araucária, Curitiba, Paraná, né? E eu adoro viver no meio dos irmãos de verdade, sabe? Pessoas elevadas de espírito, pessoas que buscam, né? Isso é maravilhoso. Deus me colocou, né, para blindar a minha alma naquele lugar. Mas vamos aqui adiante. Ah lá. Eis a tempestade do Senhor, e o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos profetas. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Então o que Deus está querendo dizer? Que a ira dele virá sobre essas pessoas que prevaricam dentro da casa de Deus. Está entendendo? Que usam de falsas profecias para poder afagar o coração dessas pessoas. Gente, presta atenção. O reino de Deus está chegando sobre nós. Jesus está voltando. Não é tempo de ouvir esses falsos profetas. Agarra-se na palavra de Deus. Coloca seu coração mediante a palavra de Deus e siga, está entendendo? Na esperança de algo que vai acontecer. Acontecerá um evento muito grande nos céus. E se você não estiver atento, estiver aí cocheando em dois pensamentos, pensando em propostas ainda dessa terra, você vai ficar. Amém? Versículo 22. Mas se tiverdes estado no meu conselhos, então teria feito ouvir as minhas palavras, e o meu povo a teria feito voltar ao seu mau caminho, né? E da maldade das suas ações. Acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não acho eu os céus e a terra, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas
né, que proclamam mentira em meu nome, dizendo, Senhor, sonhei, né? Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras e que proclamam só enganos do próprio coração? Tem muita gente assim, gente. Tem muita gente assim, que proclamam mentira e falam invenções do próprio coração. Não há, eu tenho medo, irmão. Eu tenho medo, eu profetizo, irmão, na Bíblia. Quando Deus me fala alguma coisa a respeito de alguém, eu vou logo para a palavra. Ou do contrário, eu nem abro a minha boca para dizer. Eu nem abro. Você vai me ver muito profetizando com a Bíblia na mão. Eu falo, Deus, se o Senhor tem uma palavra para essa pessoa, então fala comigo na palavra. Aí Deus fala comigo na palavra. Vai ser difícil você me ver os olhos fechados, né, levantando a mão em cima da cabeça de alguém. É muito difícil, é raro, é quase que impossível, tá, na minha vida. Porque eu tenho medo danado e sei das consequências que isso pode, né, tornar na vida de uma pessoa. Tanto para a esperança de esperar algo que eu vou falar e que venha acontecer, como para a desilusão de eu falar algo que não venha a ser real da parte de Deus, né? Eu tenho medo, que a Bíblia diz que o coração da gente é enganoso, né? E o coração da gente é o nosso pensamento, é o nosso intelecto, né? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueçam do meu nome, pelo seu sonho que cada um com o seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Olha lá, o profeta que tem um sonho, conta-o como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, e quem tem a palha como o trigo, diz o Senhor. Quer dizer, gente, nem todo o sonho, gente, a gente pode contar como profecia. Alguns sonhos são proféticos. Até isso eu tenho medo, irmão, de contar. Até isso eu tenho medo de contar. Às vezes eu conto aqui quando é referente. Você já notou aqui que às vezes eu conto quando é para pastor. Às vezes eu faço um vídeo, né, que não jogo na internet, conto, não posso estar lá com ele. Aí eu falo o vídeo e a visão que eu tive. Então Deus assim se encarrega, né, da responsabilidade na qual eu tive. Eu tive um sonho com um líder aqui e contei. E o pior é que eu não contei tudo. E foi um perigo, né? E era para me ter contado tudo, né? Então, porque está na mesma situação com esses falsos profetas aqui. A gente tem que ter cuidado, irmão. A coisa não é brincadeira, não. Não brinca com Deus, não. Deus é fogo consumidor. Você tem que ter muito cuidado. Eu levanto já na iminência de colocar a minha vida no altar, tá entendendo? Para proferir palavras de justiça no meu trabalho. Acordo cedo, né? Para proferir, fora os dias que já está acabando o saco. Quando está acabando o saco, que está acabando o material, eu acordo um pouquinho mais tarde, sabe? Então, gente, tem que tomar cuidado. A palavra de Deus, ser servo de Deus e representar o céu, não é brincadeira. Tá entendendo? E muitas pessoas estão aí. Eu estava vendo uma menininha, né, que ela estava mostrando no celular. Que celular é esse? Que celular é aquilo? Ela profetiza da própria cabeça, né, com egocentrismo. Na internet. Aí é famosa aí. Tá entendendo? Fala o que as pessoas querem ouvir. Tá entendendo? E isso enriquece a pessoa financeiramente. Né? Porque o profeta fica rico. Porque as pessoas assinam um cheque, passam um pix. Cuidado, gente. Cuidado, que o reino de Deus e a palavra de Deus não é brincadeira. E ao certo tempo, no tempo determinado, isso tudo vai voltar para você, porque Deus vai cobrar as palavras que você está falando. Se você não sabe, os anjos, irmão, o teu anjo da guarda que te guarda, ele está anotando tudinho que você fala. Então isso é um perigo, né? Preste atenção no que você faz, né? Olha lá. Os quais fazem errar o meu povo, e se esquece do meu nome, pelo seu sonho que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome
por causa de Baal. O profeta que tem um sonho conta como apenas um sonho, mas aquele em quem está a palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a quem tem a palha como o trigo, assim diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, ou como o martelo que esmiuça a penha. Ó, está vendo? Ele está dizendo aqui que a palavra dele executa o juízo. Executa o juízo, executa a justiça e vai alcançar o mentiroso. Numa dessa você morre, você vai para o inferno com Bíblia, com tudo. Não brinca não. Olha lá. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam a minha palavra, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam as suas próprias palavras e afirmam, afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos de mentira, diz o Senhor, e os conta, e com as suas mentiras, leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, e nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Já chegaram profetas aqui, na AD da Favorita, gente que de conhecimento bíblico, de cunho bíblico, proferindo palavras contra mim, por causa, irmão, da palavra de Deus. Porque tudo que eu falava machucava o coração de quem estava na frente. Toda visão que eu via, no sentido da palavra, machucava o coração da frente. Às vezes não é visão, irmão, espiritual. Às vezes a visão que eu tinha era de conhecimento. A Bíblia diz assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Como assim, pastor? Vamos supor, você está vendo que uma coisa está errada. Aí você vai, abre a Bíblia e aplica aquilo, e fala, olha, isso aqui é errado. Olha, essa situação, como se está agindo, está errado. Você está entendendo? E as pessoas, e algumas pessoas, geralmente da frente, tratavam de fazer a igreja ficar contra mim. E eu nunca tive a oportunidade. Me lacraram, acabaram mesmo. Deixa no banco, larga isso aí de mão. Fiquei como Micaías, a pão e água. Por quê? O que eu falava implicava, porque a pessoa estava alienada ao mal. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado. Porque a palavra de Deus ela não é brincadeira. Por isso que eu prefiro ficar subordinado a alguém. Vamos adiante para terminar. Diz assim, quando pois este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás, vós sois peso e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Olha lá, Deus falou para Jeremias, quando esse povo te perguntar, qual será a sentença do Senhor? Aí o Senhor falava, vocês são um peso para o povo. Eu vos arrojarei, quer dizer, eu vou dispersar vocês, né, de uma certa forma. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo me disser, Senhor, não, quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor é esta, homem, eu castigarei a sua casa. Quanto ao povo e ao sacerdote e ao povo disser, sentença pesada é esta do Senhor, esse homem eu castigarei a sua casa. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Quando o sacerdote e o povo disser, quando o sacerdote, né, ir ao povo
ele disse, a sentença pesada do Senhor é esta, aí Jeremias vai dizer, olha, essa sentença de Deus não é pesada. Eu castigarei a tua casa porque vocês estão proferindo palavras mentirosas da parte de Deus, tá entendendo? Adoçando o coração do povo para que eles permaneçam no pecado. A palavra é para abandonar o pecado, para abandonar a mentira, para abandonar a iniquidade e entrar pelo caminho da equidade. E vocês estão afagando o coração do povo para permanecer no pecado. Eu vou castigar vocês. Vocês são um peso, é o que Deus está dizendo aqui. Ó. Antes direi, cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão, que responda ao Senhor. Olha lá. Antes direi, cada um a seu companheiro, e cada um a seu irmão. Que respondeu ao Senhor? Que falou ao Senhor? Né? Ele quer que você indaga o profeta verdadeiro, a palavra de Deus, não aos homens. Olha lá. Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra. Está vendo? Pois torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Ah, gente, eu vi muita gente torcer a palavra de Deus ali. E vi. Torcer, distorcer, para macetar, para bater, para humilhar. Eu vi. Eu agora eu agora estou vendo quanto eu ainda consegui suportar. Teve irmão que falou, rapaz, você ainda ficou muito tempo ali. Eu queria acabar com você ali. E Deus me livrou. Não, e outra, foi até gostoso, porque eu pude vivenciar, rapaz, mas foi tanto profeta, foram uns 200 profetas ali. Me arrebentaram comigo, mas eu permaneci de pé. Porque eu fiquei com a palavra. Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque cada um lhe servirá de sentença pesada à sua própria palavra, pois torceram as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Cada um, irmão, cada um que fala doçura para aquele que está no pecado, ele mesmo servirá, né? E as palavras dele servirá de peso, né? Para eles mesmos. Eles, em outras palavras, eles mesmos vão se confundir. Porque as coisas não vão acontecer. Deus não tem pacto com o erro. Deus não tem pacto com o pecado. Não faz parte do caráter de Deus isso. Olha lá. Assim dirás o profeta que te respondeu, o Senhor que falou, o Senhor. Olha lá. Assim dirás ao profeta. Que te respondeu o Senhor? Que te falou o Senhor? Mas por que dizeis sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis estas palavras? Sentença pesada do Senhor. Havendo eu proibido de dizer estas palavras. Sentença pesada do Senhor. Né? Mas por que dizeis sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis estas palavras? Sentença pesada do Senhor. Havendo eu, abrindo parênteses, havendo eu proibido de dizer estas palavras, sentença pesada do Senhor. Por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença.
a vós outros das cidades que vos dei a vossos pais. Poreis sobre vós perpétua vergonha, o opróbrio, e a eterna vergonha que jamais será esquecida. Porque eles vieram até Jeremias e disseram: ué, por que você está dizendo, Jeremias, sentença pesada do Senhor virá sobre vós, sentença pesada do Senhor? E a sentença, e Jeremias disse, porque Deus mandou dizer para vocês, sentença pesada vai vir sobre vocês. E eles foram para a Babilônia e foram destruídos. Capítulo 23 de Jeremias. Gente, vocês têm que prestar atenção, porque tem muita gente, muito falso profeta lutando pela sua porção do final do mês. Então vai dizer sempre o que você quer ouvir. Tem que prestar atenção, gente. Vocês têm que ver o que serve para você nesses dias de tanta corrupção espiritual, dias de tanta corrupção, onde as pessoas fazem de tudo para tomar a tua atenção, na internet, tá entendendo? Até mesmo na igreja, pastores comprados que proferem palavras, acoitando, amém? O erro do presidente da igreja. Tem que tomar cuidado, irmão. Você tem que ler mais a Bíblia, ancorar a sua vida, né? Deixar com que Deus determine o seu dia e que você seja uma bênção. Está aqui Simone Silva, né? Que Deus possa te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa te abençoar, Simone Silva, você, sua família, tenha um bom dia. Eu quero orar por vocês agora, que eu tenho que sair para trabalhar. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, diante da tua presença eu venho me colocar para te agradecer pela minha vida, por tudo quanto o Senhor representa. Me dá segurança, me dá humildade, simplicidade. Me livra dos embaraços da vida, meu Pai, das investidas do diabo contra a minha alma, contra a minha vida, contra as minhas perspectivas. Coloca por terra as armadilhas do mal. Me dá sabedoria, humildade, simplicidade, para com que eu possa, Senhor, assim dar continuidade, Senhor, àquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua bondade, a tua humildade, para com que eu possa, meu Deus, meu Pai, estar diante da tua palavra em conformidade com a tua vontade. Coloca por terra as armadilhas do mal, me dá sabedoria, humildade, simplicidade, para com que eu possa, meu Deus, meu Pai, vencer a cada momento desta vida. Manifesta o seu poder, a tua glória, a tua paz, a tua equidade, a tua justiça, me dando sabedoria e humildade para mim, Senhor, avançar um pouquinho mais. Me livra dos acidentes da estrada, me livra dos homens sanguinários que matam com arma de fogo, Senhor. Me livra das vinganças dos corações, me dá segurança, vai comigo, faça o meu dia, Senhor, maravilhosamente florido. É o que eu te peço, não só hoje, mas para todo sempre. Para que eu possa produzir. Livra essas pessoas que estão indo trabalhar. Coloca o espírito delas, meu Pai, centrado na tua vontade. É o que eu te peço, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, receba a tua parte nessa oração e nessa palavra. E seja livre em nome de Jesus. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto. Eu abençoo a tua vida. Tenha um bom dia. Voltamos a qualquer momento.